Mas vós, quem dizeis que eu sou? Foi essa pergunta que o nosso Senhor Jesus Cristo fez aos discípulos. A resposta a essa pergunta, ela é fundamental para a nossa fé cristã. Eu te faço essa pergunta: quem é Jesus? Quem você acha que Ele é? Nós estaremos falando sobre esse assunto no dia de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Cristiano e nós criamos esse canal para compartilhar com você uma leitura diária da Palavra de Deus. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, do verso 27 ao verso 30. Lembrando que ao final da nossa leitura, lá no finzinho, nós abençoamos a água, participamos da oração, que é muito especial. Então acompanhe o vídeo até o fim. Outra coisa, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora. Vai lá, é só apertar esse botãozinho de se inscreva aí, tá bom? Compartilha esse vídeo com as pessoas e pede para elas se inscreverem também, tá bom? Deixe seu like também. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê uma direção, tá bom? Pai, pedimos ao Senhor que nos dê uma direção na leitura dessa palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Acompanhe aí. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Até aqui a nossa leitura do dia de hoje. Esses pequenos versículos aqui falam coisas muito profundas ao nosso coração, porque a revelação de quem Jesus é a base da nossa fé, a base da nossa fé. Porque para as pessoas daquela época, no momento em que Jesus pergunta aqui, para muitos Jesus era como um profeta, como Elias. Jesus era como João Batista, como grandes homens de Deus do passado. Porém, nós sabemos que Jesus é muito mais do que um profeta. Embora esses homens de Deus foram grandes homens de Deus, como Pedro disse, tu és o Cristo, ou seja, o Senhor é superior, muito superior a esses grandes homens de Deus. Quando ele disse tu és o Cristo, ele estava dizendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus. Essa era a confissão de Pedro, e é essa a confissão, é essa a forma que Deus espera que a gente veja Ele, como Deus, não como aquele que apenas pode curá-lo de uma doença. Porque se Jesus for para você apenas aquele que cura de todas as enfermidades, você vai procurar Ele quando você estiver doente. Assim como a gente, quando a gente só procura o médico quando está doente. Eu nunca vi ninguém dizendo assim: puxa vida, aqui eu estou sem fazer nada hoje, acho que eu vou dar uma visitinha lá no médico lá. Não tem isso, não é verdade? O médico se procura quando está doente. Se Jesus for apenas um médico para você, você só vai procurar Ele quando você estiver doente. Se Jesus for para você apenas aquele que te tira de apuros quando você está em problemas, você só vai procurar Ele nesses momentos. Mas se Jesus é Deus na sua vida, você sabe que você não pode viver sem Ele. Você sabe que separado dEle nada podemos fazer. Então essa revelação de quem Jesus é a base da nossa fé cristã. Essa é a razão, eu acredito, pela qual nós temos visto um cristianismo fraco. Um cristianismo fraco. Por que fraco? Porque cristianismo muda, transforma. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, sem Jesus dizer nenhuma palavra, Zaqueu disse: eu resolvo mudar, eu vou mudar. A quem eu roubei,
eu vou restituir, eu vou dar aos pobres a metade do que eu tenho. O evangelho verdadeiro é o evangelho que produz mudança no nosso interior. Quando nós cremos em Jesus como Deus, o nosso pensamento não é o de tirar proveito dele, do Senhor, e nem das pessoas. Nós não vamos nos aproximar de Deus para ver o que nós vamos receber de Deus, e sim o que temos para dar para Ele. Nós não vamos aproximar das pessoas querendo tirar das pessoas, mas sim querendo acrescentar na vida delas. O cristianismo muda o ser humano. O que era egoísta não será mais. O que tinha dificuldade de conviver com as pessoas já não terá mais. O que era nervoso, o que era desonesto, não será mais. O cristianismo muda. Se nós temos um país cristão, quanto mais cristão é o país, significa que menos corrupção, menos divórcios, menos tudo de ruim, menos sensualidade, menos, menos homicídios. Todas essas coisas têm que diminuir. É ou não é verdade? Porque o evangelho muda pessoas. O problema é que, assim como na época de Jesus, a maioria das pessoas o viam apenas como um profeta, apenas como foi João Batista, como foi Elias, mas não como o Cristo, não como o Filho de Deus, não como Deus. Então nós temos igrejas cheias, temos muitas pessoas nas igrejas, temos muitas igrejas, mas temos pouco resultado de transformação, porque o maior testemunho que a gente quer e que as pessoas dão atenção é o carro novo, é a conta bancária, é o milagre ali, o milagre lá, quando o maior testemunho que se pode dar é o testemunho de conhecer a Cristo, que muda o nosso interior, em relação a Deus e em relação ao próximo. É um cristianismo que tem capacidade de perdoar, de amar pessoas difíceis de ser amado, porque assim era o Senhor Jesus. Tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem para o nosso coração, tá? Para que um dia nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, o apóstolo diz. Eu sofro por causa do evangelho, eu sofro por causa da verdade, mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito para aquele dia. Que dia? O dia do juízo final. Eu tenho certeza, eu sei em quem eu creio. Essa é a base do evangelho, é você saber em quem você crê. A pergunta que eu te faço é: você sabe em quem você crê? Você conheceu Jesus? Porque conhecer uma religião é uma coisa, conhecer Jesus é outra coisa, tá bom? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos para que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que estão recebendo esta oração neste momento e ainda não te conhecem, aqueles que já ouviram falar do Senhor, mas ainda não se comprometeram com o Senhor, aqueles, ó Deus, que até conheceram as religiões, mas se decepcionaram, se desviaram, perderam a fé, e essa pessoa precisa te conhecer. Hoje, agora, revela-te a ela, Pai, em nome de Jesus. Assim como quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu e ele te conheceu ali, houve uma mudança nele. Que haja uma mudança em nosso coração, no nosso interior. E eu oro também, Pai, que o Senhor
coloque as virtudes do teu poder nesse copo com água que essa pessoa coloca para a oração. E abençoa, para que quando ela beber dessa água, a doença saia, a dor desapareça, o mal seja removido. Em nome de Jesus, o vício liberta, transforma estas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente em nome de Jesus. Lembrando que na segunda-feira nós continuamos aqui com a nossa leitura do Evangelho de Marcos. Compartilhe essa mensagem. Deus abençoe, um bom fim de semana para você.